Olá pessoal, bem-vindos a mais uma videoaula sobre sistemas prediais e eficiência energética. É um conteúdo, é um projeto dentro da Universidade UNB e também executado pela Medici de Projetos, e na aula de hoje nós vamos falar sobre cargas de tomada e elevadores. Então, meu nome é Rosane Fukuoka, eu sou arquiteta urbanista pela USP, trabalho na Medici de Projetos como gerente de edificações, com projetos de diagnóstico energético, gestão de energia, benchmarking de energia para cidades e pesquisa e desenvolvimento também no setor de edificações. Então, aqui no conteúdo de hoje, nós vamos ver sobre esses temas, esses dois temas, cargas de tomada e elevadores. E a primeira coisa que nós vamos fazer aqui é fazer uma retomada dos assuntos, Então, qual que é o consumo por uso final de uma edificação e quanto cargas de tomadas e elevadores representam do consumo elétrico anual, Então aqui nós temos um edifício comercial típico exemplo, na qual vocês podem ver 43% do consumo elétrico é referente ao consumo de ar-condicionado, Claro que isso varia para tipos de edifício, Mas normalmente a gente vê aí na faixa dos 30% até 60% do consumo relacionado ao ar-condicionado. A gente também tem uma parcela relacionada à iluminação, que eu já passei ela para vocês, então 13% relacionado à iluminação, 12% relacionado à carga de tomada, então muita gente acaba negligenciando esse aspecto, medidas de eficiência voltadas para a carga de tomada, mas existe sim potencial interessante, Então, pode ver em alguns edifícios, as cargas de tomada representam quase igual o percentual da parte de iluminação, Então, cargas de tomadas e iluminação são sistemas bastante importantes quando a gente pensa em otimização do consumo, Também tem outras cargas especiais que nós vamos ver, por exemplo, o uso de data centers, ou CPD, Central de Processamento de Dados, que requer bastante consumo energético, assim como outras cargas como restaurantes, laboratórios, entre outros. E na categoria outros, nós temos aqui o percentual de consumo relativo a elevadores e relativo, por exemplo, a bombas de água, entre outros. Então, hoje nós vamos focar na parte de carga de tomada e também nesse percentil de outros, então elevadores e outros sistemas. Então aqui só para vocês verem o que está sendo abrangido em cada uma dessas categorias. Então na parte de ar-condicionado nós temos refrigeração, os sistemas de chiller, compressores, ventilação, troca de ar, rejeição de calor, bombas, torres de esfriamento, condensadoras. E iluminação, tem a questão de iluminação interna, externa, de garagem. Carga de tomada, nós vamos falar sobre estações de trabalho, desktop, monitores, cargas compartilhadas também, impressoras, copas, geladeiras, cafeteiras, micro-ondas, entre outros. Cargas especiais, como mencionei a questão dos data centers, ou CPD, restaurante e também cargas específicas, como os no breaks. E outros sistemas, então a gente inclui aqui elevadores, exaustão do subsolo, bombas de água, bomba de esgoto, entre outros. Então esses são os principais sistemas que compõem o consumo final elétrico de um edifício comercial típico no Brasil. Então vamos aqui falar sobre essas outras cargas, Então, começando pela parte de refeitório e cozinhas, Então, normalmente em edifícios comerciais e escritório, existe um andar, uma parte da edificação de refeitório, ou então uma lanchonete, E aí a gente coloca nessas categorias de outras cargas, Normalmente são equipamentos a gás, fogão a gás ou fogão elétrico, mas também tem forno elétrico, fritadeira, chapa, micro-ondas. Grandes consumidores na parte de cozinhas, são equipamentos de refrigeração, então se tem câmaras frigoríficas, câmara de conservação, geladeira, freezers verticais, freezers horizontais, entre outros. E uma estratégia bastante importante quando a gente fala de eficiência energética em cozinhas, até para otimização, é fazer a submedição de energia, do consumo da cozinha especificamente, Principalmente, porque a gente sabe que normalmente as cozinhas e refeitórios são espaços que são sublocados, ou uma empresa terceirizada que faz o serviço de refeitório,
Então, para você poder fazer uma boa alocação do espaço, né, quem está alocando aquela área tem que pagar pelo quanto ela está consumindo de energia, né? O que a gente vê em muitos casos é que a alocação do espaço é feito pela metragem quadrada ou algum percentil em relativo ao consumo, né? Mas o melhor indicador mesmo é fazer a medição do quadro elétrico dos equipamentos do refeitório para você ter uma situação mais fidedigna e a pessoa pagar exatamente pelo que ela consome, né? E aqui você pode também gerar indicadores, né, de desempenho, por exemplo, consumo por refeição, é o consumo por pessoa, né? Então a gente pode ver alguns indicadores de energia relacionados a isso. Passando sobre o outro sistema, né, um sistema bastante importante, é a questão dos elevadores, né? Então, uma tecnologia que permitiu a verticalização dos edifícios, né? E no Brasil, aqui são dados, né, fornecidos em 2015, existem, né, mais de 300 mil elevadores, né, no Brasil, mais de 8 mil escadas e esteiras rolantes, contabilizando aí, somando um total de 18 terawatt-hora por ano de consumo, né? Então, um consumo bastante representativo. Além disso, todo ano, né, é estimado que são instalados mais de 10 mil elevadores e mais de 500 escadas e esteiras rolantes nas edificações do Brasil, né? Ou seja, né, se estão sendo instalados tantos equipamentos novos, é necessário ter um olhar também de eficiência, né, de critérios para buscar melhorias e eficiência energética nesses sistemas também prediais, né? Então, o que muita gente pensa, né, na verdade, é que o escada rolante, né, elevador, possui um consumo representativo, né, dentro do consumo total no edifício muito alto, né? Tem gente que chega a pensar que representa 30% do consumo, né? Mas como vocês viram, né, isso aqui representa na categoria de 3 a 5% do consumo de energia elétrica de uma edificação comercial típica, né? Então, essa aqui é a parcela do consumo. O que a gente propõe, né, também de melhorias, normalmente, está relacionado com a instalação de inversores de frequência nos motores do elevador. Então, justamente porque o inversor de frequência, ele vai trabalhar na rotação adequada conforme a necessidade do motor. Então, ele vai fazer o ajuste da rotação e, consequentemente, vai reduzir o consumo de energia relacionado a ele, né? Então, isso é uma medida bastante importante, né, quando vai fazer retrofit de elevadores ou alguma manutenção, ou instalar um sistema novo de elevador, colocar equipamentos com motores que já têm inversor de frequência e também pensar em desligamento ou modo standby de alguns itens do sistema quando não estiver em uso, né? Por quê? Porque o equipamento, o elevador, quando ele não está operando, né, que a gente chama de período de standby, ele está lá consumindo energia. E aí você pode colocar na operação algumas programações para, por exemplo, desligar parcialmente o sistema de iluminação da cabine, ou então reduzir a capacidade de operação do motor, para reduzir o consumo de energia nesse período, né? Justamente, né? E ter uma boa economia. Aqui na foto são exemplos de inversores de frequência que podem ser utilizados no motor, né? E aqui vamos entender um pouco mais, né, do consumo, né, e do que acontece com a potência dos elevadores, né? Então, como eu falei, né, os elevadores representam uma carga de 2, 3 a 5% do consumo elétrico total de uma edificação típica comercial. E aqui nós temos dois gráficos de potência ativa pelo tempo, né, acionamento em segundos. E aqui vocês vão ver, né, que vai ter um consumo em standby, né, dos motores, né, do elevador em si. Quando você aperta o botão do elevador, apresenta um pico na potência ativa, né, porque aí o motor começa a funcionar, a girar. Depois tem um período de funcionamento da viagem para baixo, né, que tem uma potência mais constante, e também tem uma parte de frenagem, né, para poder frear o sistema e a pessoa descer no seu andar, né. Então aqui tem viagem para baixo e viagem para cima. E aqui vocês podem ver que tem uma diferença, né, significativa aqui quando a gente fala do funcionamento da viagem para baixo e a potência ativa do funcionamento da viagem para cima, né? Então, isso por quê, né? Então, vocês têm que lembrar, né, que a maioria dos elevadores funcionam por sistema de contrapeso, né? Então, se o elevador está fazendo a viagem para baixo, o contrapeso precisa subir, né? Então, o contrapeso realmente, ele tem a capacidade, né, ele tem o peso da cabine, mais comportar todas as pessoas, né, então a capacidade máxima,
e normalmente ele vai precisar de mais energia para você subir o contrapeso do que descer, né? Por isso vai ter essa diferença aqui na potência ativa da viagem para baixo ou da viagem para cima, né? Então é bastante interessante notar, né? Em ambos, quando você aciona primeiro, o elevador apresenta esse pico aqui na potência ativa, né? Então, quais são as oportunidades e estratégias de eficiência relacionadas a elevadores, né? Então, aqui a gente escreve algumas delas, né? Nós temos a chamada antecipada e controle inteligente, na qual muitas vezes em edifícios comerciais de grande porte, vocês vão ver no hall dos elevadores um totem, né, que o usuário vai colocar qual andar ele quer ir, ele aperta o Enter e o totem vai indicar para qual elevador o usuário deve entrar, né? Se é o elevador A, B, C, D, enfim, ele vai direcionar o usuário conforme o fluxo de carga, né, o tráfego de passageiros, né, dos elevadores, para otimizar justamente a quantidade de pessoas que quer chegar a um determinado local. E também existem, né, em edifícios comerciais com mais de 20 andares, a divisão por zonas, né? Então, um elevador de zona baixa, um elevador de zona alta, e também otimização, né, por fluxo e também por período de funcionamento, por exemplo, em horário pico, que todo mundo está entrando, ou está no horário do almoço, ou está saindo, o elevador é otimizado para diminuir o tempo de espera das pessoas, para conseguir se deslocar dentro da edificação, né? Então, aqui alguns exemplos também. A questão dos inversores de frequência, que eu já mencionei para os motores, para a rotação do motor. Tem também uma tecnologia de frenagem regenerativa nos elevadores mais novos, né, na qual ele utiliza justamente essa energia potencial, né, de ficar energia potencial que tem nos elevadores para gerar a própria energia, né, e essa energia é contabilizada, né, com a que o elevador gasta, né. Então tem aí uma contabilização da energia gasta e energia gerada, e também é possível, né, essa energia excedente ser utilizada dentro do edifício internamente, né. Então é bastante interessante esse sistema de frenagem regenerativa, que você consegue otimizar o sistema do seu elevador. Também existem motores de alto rendimento no mercado. Aqui também a gente mostra um exemplo da casa de máquinas de elevadores. Nesse caso aqui não está com uma boa manutenção, como vocês podem ver, né? Está um pouco sujinho, os equipamentos não estão com proteção adequada, né? Então esses rolamentos aqui do elevador, né, é necessário ter uma proteção para que ninguém se machuque, né? E aqui estão os motores, né, os dois motores desses dois elevadores no caso, na qual você pode ver a potência de cada um deles, né? Se você olhar mais de perto vai ter uma plaquinha lá indicando qual que é a potência. E também tem uma outra tecnologia para elevador chamado gearless, né, ou seja, sem engrenagem, que justamente ele utiliza o sistema de correias e engrenagem e você tem, na verdade, um sistema que consome menos óleo, que tem menos atrito e provoca menos ruído, menos barulho e é mais eficiente, né? Então, é uma tecnologia nova, assim, que está sendo bastante usada juntos nos elevadores mais modernos que estão sendo colocados e instalados no país. O que a gente vê de medidas de elevadores, né? Quando a gente normalmente faz uma medida de eficiência energética e alguém pede para a gente percebe que normalmente a reforma de elevadores é muito cara, né? Ou seja, né, o payback para trocar muitas vezes ultrapassa um tempo assim desejado, né? Então nesse caso aqui a gente já encontramos paybacks aí maiores de 50 anos para fazer um retrofit de elevador, né? Isso por quê? Porque o elevador, vocês viram, né, consome 5%, né, 3%, 5% de consumo elétrico de uma edificação, e um sistema para troca de elevadores chega a custar mais de 500 mil, né? Então, existe aí um tempo muito alto, né? Ainda mais se vocês querem colocar alguma tecnologia nova, né? Um sistema gearless, ou um sistema de chamada inteligente, né? Muitas vezes esse payback, né, não dá conta, assim, da melhoria que você quer realizar, né? Mas por quê, né? Porque a gente recomenda, né, primeiro, né, trocar esses componentes, né, quando eles estejam próximos ao final da vida útil. E também a tecnologia deve ser, essa troca, né, de elevadores, devem ser feitas por outros motivos, não só de eficiência, né, mas, por exemplo, de valorização no próprio imóvel, né? Então, fazendo uma troca de elevadores, vocês deixam os usuários mais satisfeitos
e também garante segurança e valoriza a edificação em si, né? Muito mais do que o parâmetro em si de eficiência, do ganho de eficiência com isso, né? Então, são outros ganhos além da energia, né? E aqui a gente traz um exemplo de um elevador que está sendo comercialmente utilizado, que eles chamam de VVF, regenerativos, então velocidade e frequência variáveis, na qual tem esse sistema, então, né, que utiliza energia potencial para gerar energia para o próprio elevador. É também o sistema gearless, e que eles predizem, né, que ele tem uma economia de até 75% de energia, se comparado com os elevadores comerciais, né. Então, esse aqui, no caso, eu peguei um exemplo da Otis, né, com esse elevador Gen 2 Comfort que eles oferecem, né. Aqui outro exemplo de elevador, está tendo agora, né, surgiu uma nova categoria de elevadores net zero, ou seja, eles conseguem produzir tanto quanto eles consomem de energia. Então, o projeto usa novos controladores, né, que também acionam o modo de hibernação ou modo sono, né, em cabines que não estejam em uso. Assim, eles conseguem reduzir significativamente a demanda de energia. E eles também utilizam painéis fotovoltaicos, né, para gerar essa demanda energética excedente. E é claro que o painel fotovoltaico tem uma restrição da área, que é a área do poço, né? Então, para produzir justamente um elevador net zero nesse sentido, e já está sendo aplicada algumas tecnologias, né, por exemplo, pela empresa ThyssenKrupp, que a gente indica aqui. Falando também de outras cargas, nós temos aquecimento de água, né, em edifícios, muitas vezes são em vestiários, né, então geralmente elétrico, chuveiro elétrico, algumas torneiras elétricas. Também tem sistema de aquecimento elétrico de passagem, ou com distribuição dos pontos de uso. E também sistemas elétricos de acumulação, né, quando a gente fala de aquecimento de água especificamente, né. Então, o sistema de acumulação é um pouco mais eficiente e evita essa sobrecarga na rede elétrica, mas também precisa de um bom isolamento térmico do equipamento, né. Também ainda aquecimento de água, a gente tem sistemas a gás, que então são sistemas mais eficientes, mas precisa ter um acesso de rede de gás na sua rua, né. Também existem sistemas de biomassa, mais nas zonas rurais, interior, né? Então, que é uma fonte sustentável, que é a lenha, né? Pode usar também pellets. Geralmente, você coloca em um sistema de acumulação e depende justamente da disponibilidade desse material, né, no local, e espaço também para armazenagem e estoque da lenha, né? Em relação a outras cargas de edifício comercial, vocês vão encontrar exaustores de subsolo. Então, muitas vezes vocês têm vários pavimentos de subsolo de garagem, né, e essas garagens precisam ter exaustores, precisam ter uma ventilação adequada, né, e iluminação também de estacionamento, né. Então, aqui no caso, a gente já foi em diversos edifícios que tinham um sistema de exaustor de subsolo ligado 24 horas por dia, né. Então, isso é uma coisa preocupante, né, e que a gente normalmente propõe uma medida de eficiência, que seria otimizar esse horário de operação do subsolo, dos exaustores do subsolo, né, porque o ventilador não precisa ficar funcionando lá 24 horas por dia, sendo que as pessoas só chegam lá das 8 até as 10 da manhã e depois vão sair das 16 até as 5 da tarde, né. Então, o exaustor não precisa ficar ligado todo esse tempo, né. Se quiser um controle melhor disso, precisaria instalar, né, um sensor aí para ver a questão de poluição, a questão de monóxido, né, monóxido de carbono emitido, e de acordo com os níveis de concentração de monóxido de carbono, você regula o exaustor para ligar ou desligar em algum horário, né. Então, tem alguns estacionamentos que já tem esse controle automatizado, né, através desses sensores de poluentes, né, de concentração. Outras cargas relacionadas, então, nós temos bombeamento, e quando a gente fala em bombeamento, tem bombeamento de água potável, bombeamento também de água pluvial, água de reuso, esgoto. Isso normalmente representa de 1 a 2% do consumo elétrico total de um edifício, né? Não funciona também 100% do tempo, né? Então ele faz o bombeamento em alguns períodos do dia. E tem algumas oportunidades de eficiência em relação às bombas, né? Que são a utilização de bombas a vácuo, ou então motores de alto rendimento, e também o uso de programação horária, para não ficar funcionando 24 horas por dia.
Claro que tudo isso depende da necessidade e realidade de cada edificação, né? A gente sempre procura também otimizar o consumo relacionado a isso. E agora, tratando de cargas de tomada, nós temos que as cargas de tomada, como vocês viram, representam de 10% a 18% do consumo elétrico total no edifício comercial típico, que é de computadores, impressoras, geladeiras, bebedouros, né, e tudo que pode ser ligado à tomada, basicamente, né. E o que a gente vai ver em relação a isso? Nós vamos ver a potência elétrica nominal desses equipamentos, a quantidade de horas de uso, então qual é o perfil de utilização, qual é o consumo mensal, e também nós vamos ver informações de corrente e tensão dos equipamentos para poder utilizar eles da melhor forma possível, né? Então, esses são os parâmetros que nós vamos checar quando estamos fazendo um diagnóstico energético. E aqui alguns exemplos de cargas individuais, né? Então, o seu computador, laptop, monitor. Normalmente a gente tem uma estação de trabalho com até 2 monitores, né? Uma CPU, telefone, caixas de som, e outros equipamentos, ventiladores de mesa, etc. Aqui, né, utilizando a referência da CIBS, que depois eu posso passar para vocês, a gente tem que as cargas de escritório de tomada chegam a aproximadamente 10 watts por metro quadrado da área de escritório, né? E na estação de trabalho vocês vão encontrar diversos equipamentos, né, como uma CPU, tá, de uns 60 watts, um monitor de 35, telefones, outros aparelhos. E aqui, né, nessa referência da CIBS, eles contabilizam aproximadamente 100 watts por estação de trabalho, ou 130 por estação de trabalho, contando com um duplo monitor, sabendo que esses equipamentos não estão em operação 100% do tempo, né? Então, você vai lá checar, né, qual é o consumo de cada um dos equipamentos, vai ter uma potência nominal maior. Porém, na utilização de fato, né, vocês vão esperar mais ou menos esse tipo, né, de potência por monitor por dia, né? Então, aqui outras referências de carga de tomada, cargas compartilhadas, né? Então, aproximadamente de 5 a 10 watts por metro quadrado, e alguns exemplos do que a gente encontra em edifícios comerciais, né? Então, vai ter bebedouro, que muitas vezes ficam ligados 24 horas por dia, máquina de café, né? Então, nunca subestime o consumo de uma máquina de café. Esse aqui, no caso, para atender um edifício comercial, a gente já chegou a ver máquinas de café de até 5.000, né, watts, que é bastante representativo, consegue até visualizar na curva de carga de um edifício, né, o quanto isso representa de consumo. Copiadoras, máquinas de xerox, impressoras, scanners e também geladeiras, freezers também, né. Nós somos também um edifício público, né, edifícios públicos, por exemplo, lá do Ministério, de esplanadas, cada secretaria fica em um andar e cada ambiente praticamente tem sua própria geladeira, né? Então isso é bastante comum lá, ter cada um tem o seu equipamento, né? Então tem muitos equipamentos de geladeira e freezers por andar, né? Então essas são cargas relevantes também. Quando você soma, né, ao final, você vai perceber o impacto que isso dá, né? Estratégias de carga de tomada de forma geral, então a gente recomenda, né, que equipamentos que tenham a etiqueta, né, emitida pelo Inmetro, nível A, né? Então aqui nível A, B, C ou D, escolham sempre o nível A. Equipamentos também com a etiqueta Energy Star, para monitores, computadores, né? Bastante importante verificar essa etiqueta também. Tem um programa de Thin Clients, que ele consegue otimizar o uso da CPU para vários monitores, né? Então uma tecnologia que você consegue ter uma concentração de dados em uma CPU, digamos assim, específica, né? E vários usuários conectados, diminuindo o consumo, otimizando o sistema, mas também se der o problema nesse servidor, todas as pessoas que estão ligadas na rede vão ter problema, né? Então tem uns prós e contras, mas é uma estratégia interessante, sim, de eficiência, né, e de melhor automação desse sistema, né? Tem também sempre, né, as premissas básicas, né, desligar o computador, o monitor quando não estiver em uso, deixar em modo standby, né, ou modo eco mode. É só ver aqui no seu monitor, no seu computador, sempre tem essa opção, e essa opção é muito boa, né? A gente já viu, por exemplo, casos de edificações comerciais que usuários saíam para o almoço e deixavam tudo ligado, né? Por quê? Porque existe alguma reclamação, falar, mas demora muito tempo para ligar o monitor, né? Então eu queria deixar ligado, mas isso consome energia, né? Isso no final, se todos fizerem a mesma coisa, acaba sendo um consumo desnecessário em um período que não está em funcionamento, né? Então é muito importante ativar esse modo standby
colocar também, né, em modo hibernação, quando você vai sair e voltar logo também, e trabalhar com campanhas de conscientização dos usuários, né, acima de tudo, para que as pessoas tenham ciência, né, da importância disso, do quanto isso representa de consumo final e quanto que o papel delas, da ação delas vai ser importante no resultado energético final da edificação, né. Então, bastante importante enfatizar isso. Bom, a aula de hoje era sobre isso, né, então muito obrigada pela atenção. Qualquer coisa nós nos falamos depois para tirar as dúvidas. Uma boa tarde a todos, muito obrigada.